Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral, aula 15.1, garoto! É isso aí. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que mais tem caído no Enem, rapaz, sabia? A Era Vargas. Garoto! Começamos uma temporada sobre a Era Vargas. Eu creio que serão 3 aulas que irei abordar sobre esse grande gestor brasileiro, grande presidente. E por incrível que pareça, o Enem, um tempo atrás aí, cara, caía 4 ou 5 questões sobre Getúlio Vargas. E hoje diminuíram, tem 1, 2, mas não deixa de cair. Porque foi o único governo na história que passou o quê? 19 anos no poder. 19 anos, cara, olha só. De 30 a 45, são 15 anos, depois mais 4, 19 anos. Lá na frente. E vamos desmembrar o seu governo. Vou falar sobre cada período e eu quero que vocês acompanhem. Então, para a aula de hoje, abre o caderno. Colocar a data? Beleza. Depois coloca o título dessa aula. E aí, aluno, procura anotar tudo aquilo que vocês conseguirem captar. Tá bom? Joga na tela, acompanha comigo. Rapaz, o cara, ele fica só esperando eu falar. Joga na tela, ele já era. Então, olha só. A Era Vargas, parte 1. Eu acho que são parte 2, 3, 4 aulas. Na aula 15.1, vamos abordar sobre a República em Crise. A República de 1929 para 30. É quando Getúlio Vargas assume o governo provisório. Movimento rebelde de 1930. É aí que Getúlio chega no poder através de um golpe, não foi revolução. Algumas biografias, algumas literaturas acabam dizendo que foi uma revolução, não foi, porque o termo semântico da palavra revolução é a modificação social, cultural, econômico, político, ético, tudo. E o Brasil não teve isso. Então foi um movimento, foi uma revolta, foi um golpe. Logo teremos o levante militar. O que foi isso? Vou explicar. E Getúlio Vargas chega ao poder, consagrando aí o famoso governo provisório. Tá bom? Acompanhe comigo a aula, preste bem atenção. Olha o nome do fera. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. Eu tenho um amigo que se chama Coronel Dornelles. Qualquer dia eu vou perguntar se ele é parente de Getúlio Vargas. Olha aí. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Olha que interessante. Getúlio Vargas, agora, 19 de abril, vamos fazer aqui um cálculo. Quantos anos iria completar? Se ele nasceu, se nós estamos em 2023, menos 1882, Getúlio Vargas iria completar 141 anos. Sabia? Rapaz, é muito tempo, né? O Rondon já tem mais de 150 e poucos anos. Então, ele nasceu em São Borja, em 82, e vai acabar falecendo no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 54. Ele vai se suicidar. Fechou? São Borja, senhores, é uma das missões jesuíticas. Fica na fronteira ali, próximo à fronteira com a Argentina, dividido pelo Rio Uruguai. Sabia? Getúlio Vargas vai ser o 14º presidente do Brasil.
gaúcho, habilidoso com a política. Getúlio Vargas foi um grande presidente para a época, né? Se você fizer a comparação, professor, vem aqui para mim. Se você fizer assim a comparação, professor, qual foi o melhor presidente do Brasil? Bom, a resposta é bem curta. Depende da época. Porque não dá para avaliar e não dá para comparar Getúlio Vargas na década de 30 para o atual presidente. Não dá para comparar. Ou comparar com Bolsonaro, comparar com José Sarney, comparar com o Collor, com Michel Temer, com a Dilma. Não dá para comparar. Porque esses presidentes, eles viveram em épocas diferentes. O contexto histórico era outro. Getúlio Vargas, mas para quem estuda a história, para quem gosta da história, para quem ficar abismado, vou dizer que foi Getúlio. Agora por quê? Porque foram 19 anos que ele passa no poder. Vocês vão entender. Segue no quadro comigo, olha lá. No dia 3 de novembro de 1930, no Palácio do Catete, o poder foi entregue a Getúlio Vargas, considerado o chefe político do movimento de 30. Também chamado por grande parte dos historiadores e estudiosos de revolução. Eu literalmente não chamo isso. Depois que eu aprendi a semântica da palavra, o significado, o teor da palavra, eu não chamo de revolução. Então, eu estou fora aí de estudioso e historiador. Mas é um movimento, é um golpe. Ok? Tinha início uma nova etapa da história do Brasil, que seria marcada pela política do líder gaúcho. Por isso, alunos, essa época acaba se estendendo até 45, que passa a ser conhecido como Era Vargas, ou período getulista. Durante 15 anos ocorreram significativas transformações socioeconômicas no país. Mas aí é interessante vocês entenderem que tudo isso depende da época. Quando se fala assim, várias transformações socioeconômicas, eu tenho que entender o contexto. Que vai acontecer isso. Teve presidentes aí, aluno, na nossa história, cara, que eles irão sofrer. Olha o caso do José Sarney. Pô, José Sarney pegou os piores momentos políticos brasileiros no que se diz respeito à economia. A inflação altíssima. Altíssima. Mas fez o que pôde. Então vai depender muito do período histórico que a nação e que o governo está vivendo. Por exemplo, quando os militares estiveram no poder, naquela época, foram feitos vários investimentos. E aí, isso é muito relativo, cara, muito relativo. Alguns governos acabam tendo um destaque maior devido ao cenário político e econômico daquele período. Agora, se o cenário econômico do período for mal, também isso é muito relativo, que o governo vai mal. Vai depender do equilíbrio dele. Olha lá. Quando Getúlio ele chega no poder através desse golpe, através desse movimento de 30, o seu governo vai ser dividido em 3 partes, que nós chamamos governo provisório, governo constitucional e o governo ditatorial. Lembra que o ditatorial começa em 7. Pela expressão de Getúlio Vargas,
nessa charge aí embaixo, olha aí, 1930, cara sorridente, 31, 32, 33, 34, 35, 36 já está meio cabreiro, mas 37, o Estado Novo. O governo provisório seria de 30 a 34. Como assim? Vem para mim. Esse governo provisório, quando Getúlio Vargas ele chega no poder através do movimento, ele assume a cadeira, mediante a tudo que aconteceu, e ele fica, por enquanto, provisoriamente, até ser chamado uma nova eleição, e aí ele aguarda. Mas São Paulo não admitia isso. São Paulo queria ficar fora. Agora, como foi que Getúlio chega? Tem toda uma trajetória aí. E aí o governo provisório seria até a chamada de uma nova eleição. Mas Getúlio vai empurrando com a barriga, até que em 1934 ele resolve criar a nova Constituição, a segunda Constituição do Brasil. E aí veio uma transformação. Logo Getúlio vai ser consagrado o governo constitucional, que vai de 34 até 38. Só que, chegando próximo de 38, lá pelo ano 37, o mundo, a Europa, vivia um período de governos totalitários. Getúlio, então, implanta isso no Brasil. Aí, garoto, de 37, ele vai até 45, quando depois ele vai ser afastado do poder, para não continuar com o mesmo golpe. Tá certo? Continuando no quadro, vamos lá. O governo constitucional, mediante a criação da Constituição, iria até 38. Porém, em 37, ele acaba colocando em prática o famoso Plano COI, que dá origem ao Estado Novo, que vai até 45. Vejamos. A República em crise. Para o presidente Getúlio Vargas, vice João Pessoa, pela Aliança Liberal, AL. O governo que virá restabelecer a paz com a anistia e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Essas frases são muito bonitas, né? Esses slogans é apaixonante. Esses slogans, ele é convincente. Vejamos. No ano de 1930, foi difícil para os cafeicultores brasileiros. De acordo com Boris Fausto, grande historiador, o volume de vendas do café caiu mais de 35% naquele ano. A principal causa daquela queda da exportação do produto foi a crise mundial do capitalismo, que é a queda da Bolsa de Nova York, em 1929. Senhores, vejam, com a queda da Bolsa de Nova York, isso acaba afetando a economia brasileira, especificamente os cafeicultores. Para piorar a situação, no Brasil, nesse período, ainda houve uma super safra do café. Então, os grandes cafeicultores, grandes cooperativas, pressionaram o governo para que ele pudesse destruir o estoque que existia. Como assim, professor? Eu vou te ensinar. Vem para mim. Assim, o governo, o cafeicultor, ele vende para o governo. E o governo coloca nos seus armazéns para poder vender para fora. Veio a crise mundial. O governo estava com seus armazéns lotados de café. Para piorar, houve uma super safra nesse período. Aí os cafeicultores queriam vender para o governo, mas o governo não queria comprar. Por quê? Porque já estava lotado o armazém. Os cafeicultores, então, sugeriram: toca fogo, destrói, para poder comprar o nosso produto. E assim Getúlio mandou fazer. 15 milhões
de saca de cafés foram para o ralo. Eles tocaram fogo, achando eles que agora o governo compraria e o valor no mercado se restabeleceria. Ilusão. Foi em vão. Olha acontecendo na imagem. Joga aí. Milhões, 15 milhões de sacas de café viraram fumaça. Você imagina o cheiro de café no ar, hein? Nossa! Vejam, houve então uma crise econômica. O principal motivo dessa crise foi a superprodução da indústria americana. Cresceu além da necessidade do mercado interno e internacional. Isso nós já vimos lá atrás. Durante a guerra, o pátio industrial americano estava a todo vapor. Os americanos participaram indiretamente da guerra. Como assim? Vendendo produto para os países envolvidos no conflito. Acabou a guerra, os países queriam se reconstruir. Os americanos continuavam a vender produto para os países. Só que teve um período que eles pararam de comprar o produto americano. Porque eles queriam investir na restauração. E aí o produto americano não conseguiu ter venda no mercado internacional. E nem o mercado nacional, o mercado interno, conseguiu absorver, conseguiu comprar. Sem poder vender, sem poder comprar, as ações das empresas foram lá para baixo. Caíram. Onde vai haver o crash da bolsa, que é a queda da bolsa. Vejam, as ações das bolsas de valores de Nova York, houve uma queda brusca. Em outubro de 1929, foi o grande marco dessa crise que levou empresas e bancos à falência. E milhões de trabalhadores foram ao desemprego. Eu já falei para vocês a crise de 29. Lembra lá da American Way of Life? O estilo americano de viver? Pois é. Marquei o colapso em 6 bilhões de dólares. Shadow Day, dia de queda. Cara, é incrível. Houve queda do consumismo no Brasil e no mundo. E com as reduções das vendas, os comerciantes dos Estados Unidos reduziram também as compras. E isso afetou a economia de várias nações, que depende das importações americanas. Talvez vocês já perceberam, aluno, mas quando, vez ou outra, há um princípio de vaca louca ou gripe aviária, onde ataca crise suína, acaba que o mercado internacional deixa de comprar nosso produto. E aí, como leva um tempo de comprovação, o preço no mercado interno acaba baixando. Mas quando é liberado o mercado externo para a compra, aí toda a produção vai para fora. Ou seja, os caras não querem perder. Existe uma regulamentação desse produto para o mercado externo. Ele tem que obedecer algumas regras. Caso contrário, não é vendido. Certinho? Olha lá. O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado americano, causando aí um desastre econômico que vai levar muitos cafeicultores à falência. Era no café que estava investido a maior parte do capital das elites econômicas brasileiras. Nós estamos no século XX. Eu quero que tu pense nisso, aluno. Estamos na década de 30, século XX. Você imagina aquela região de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, aquela tríplice fronteira, ali se produzia muito café, São Paulo principalmente. Vocês imaginem
O café perdendo força no mercado. Os grandes cafeicultores, barões do café, que viviam disso, que fizeram investimentos, fizeram empréstimo, como é que eles iriam pagar? Se o mundo estava passando por crise. Ei, nós tivemos barões que se suicidaram. Se suicidaram. Por quê? Porque como é que iria pagar a tamanha dívida? É como hoje, soja. O cara que planta lá 1.000 hectares de soja, 2.000 hectares, 5.000 hectares, ele faz um financiamento. Ah, ele pegou lá 10 milhões, porque ele vai conseguir 20 milhões dessa safra. E se der problema? Vai dar mais prejuízo do que lucro para eles. E isso é em tudo, tá, gente? Ah, o cara que mexe com móveis MDF. Ele comprou várias lâminas, né, vários painéis de MDF, está estocado. Se de repente houve um temporal, destelhou o local e veio a molhar, ele tem um prejuízo. Entendeu? Então, assim, é por isso que em muitas ocasiões você paga o seguro. Conversando agora no final de semana com um amigo meu, lá de Humaitá, ele compra cimento de Brasília. Ele paga R$25 numa saca de cimento. Então ele compra aí, ó, 100 mil, 200 mil de cimento. Mas todos esse material acaba tendo um seguro. Se de repente essa carreta vem e ela tomba, vai perder o cimento, tá pago o seguro. Entendeu? Para não ter o prejuízo. Então, assim, para quem mexe com o comércio, tem que saber amarrar legal, para não ter prejuízo. Porque você tem um prazo para poder vender a mercadoria. É o cara que mexe com banana. Ah, eu sempre passo no comércio, tem uma banana bonita. Então, amadurecendo. Se o cara não vender, não fizer promoção, ele vai perder a banana. Tu acha que vai ficar no prejuízo? Não pode ficar no prejuízo. Então tem que ter habilidade. Imagine o café. O cara que fez investimento, tá com financiamento, precisa pagar. Tem que dar o jeito. Entendeu? Vamos lá. Aí você vê. Essa crise, ela chega, se instala. Eu preciso arrumar meios para que venha corrigir. Para completar, ainda houve uma crise política. O enfraquecimento econômico dos cafeicultores também significou o declínio do seu poder. Isso nós estamos em 1929. O último presidente era o Washington Luiz. Nós ainda estamos naquela famosa política do café com leite. 4 anos São Paulo, 4 anos Minas que deveriam governar. Mas não foi isso na prática. Contribuindo para desestruturar as bases políticas que sustentavam a Primeira República. E isso se manifestou nas eleições de 1930, no momento da indicação do nome do próximo presidente. Aí sim, olha lá, movimento rebelde de 1930, os grandes cafeicultores não aceitavam essa crise, achavam que o atual governo não estava sendo capacitado para resolver, e os caras foram para cima. O Júlio Prestes, ele vai sair vitorioso das eleições presidenciais, realizadas em 1º de março de 1930. Seu principal adversário foi um candidato da Aliança Liberal. De quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas representava a Aliança Liberal. No entanto, os líderes da Aliança Liberal, gaúchos, mineiros, paraibanos, eles irão se recusar
a aceitar o resultado, dizendo que a vitória de Júlio Prestes não passava de uma fraude. E você sabe que, nesse período da República Velha, havia muitas fraudes. Compra de voto, voto de cabresto, sumia com as urnas, depois apareceu. E aí a Aliança Liberal não aceita isso. Eles vão questionar o resultado. Só que aquela coisa, né? É difícil saber qual dos dois lados utilizou mais violência e praticou mais fraudes daquele processo eleitoral. Mas o grupo que participava e que representava a oligarquia paulista vai ser muito mais eficiente. Ou seja, soube como fraudar. Claro, devido aos métodos que foram empregados para eleger Júlio Prestes, que vai obter 59% dos votos, enquanto Getúlio Vargas, 40% dos votos. Nesse protesto, senhores, de não aceitação, vai acontecer a morte de João Pessoa. João Pessoa, ele é vice de Getúlio Vargas. Vivo não te venceriam, morto não te vencerão. Olha essa frase. Vivo não te venceriam, morto não te vencerão. O estopim para a chegada de Getúlio Vargas no poder vai ser justamente a justificativa da morte de João Pessoa. João Pessoa, vice-presidente de Getúlio Vargas. A isso não deu outra. A revolta ganhou mais intensidade quando João Pessoa, candidato a vice pela Aliança Liberal, foi assassinado por motivos que misturavam tanto questões pessoais e política. Isso aconteceu no dia 26 de julho de 1930. A insatisfação, a revolta foi tão grande que eles não irão aceitar que seja tomada a eleição. Aí, o clima de revolta após as eleições presidenciais de 1930 foi aumentando em várias regiões do país, envolvendo diversos grupos sociais. Operários, militares, profissionais liberais e tantos outros. Atribuiu-se ao mineiro Antônio Carlos uma frase que simboliza a tensão existente naquela época. Ele diz: façamos a revolução antes que o povo faça. Viu aí? Essa frase é de Antônio Carlos. Façamos a revolução antes que o povo o faça. Essas palavras demonstram os líderes da Aliança Liberal preocupados com as insatisfações populares. Tinham consciência de que era preciso agir rapidamente e assumir o comando do processo político. Caso contrário, outros grupos o fariam. Olha aí. Houve o levante militar. Getúlio Vargas vai ter o seu parceiro morto, por esses motivos. Vai reunir adeptos de não aceitar Júlio Prestes no comando. No dia 3 de outubro, teve início uma luta armada no estado do Rio Grande do Sul, que se espalhou por outros estados como Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. Todos aqueles que não queriam que Júlio Prestes assumisse. Principalmente aquela região de Paraíba e Pernambuco, região onde era João Pessoa. O objetivo era impedir a posse de Júlio Prestes. O que deveria ocorrer no dia 15 de novembro de 1930. Parece um filme que passou agora, né? Recente na nossa história. Quando você vê tudo isso. Reconhecendo o avanço do movimento,
militares do Rio de Janeiro aliaram-se aos revoltosos e depuseram o presidente Washington Luiz. Tiraram do poder no dia 24 de outubro, poucas semanas antes do final do seu mandato. Ele foi literalmente retirado do seu cargo. E aí, vejam, militares do Rio de Janeiro, eles vão se aliar aos revoltosos e vão conseguir depor o Washington Luiz. Aí é quando eles darão o destino do Brasil a Getúlio Vargas. As primeiras providências de Getúlio serão suspensão da Constituição Republicana de 1891. Por enquanto, ela não está valendo. Manda fechar os órgãos do Poder Legislativo. Indicação de interventores militares ligados ao tenentismo e pessoas de sua mais alta confiança para chefiar os governos estaduais, os chamados interventores. E aqui em Rondônia nós teremos isso. O Aloysio Ferreira, por exemplo, vai ser um grande interventor dessa época. O que Getúlio pretendia era desmontar a estrutura política da Primeira República, baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Ele já estava acostumado com essa onda de dirigir a política a seu próprio favor ou interesse. Então, ele vai acabar com esse ciclo vicioso que se construiu no Brasil. Os interventores acreditavam que em pouco tempo eliminariam a força dos grupos políticos tradicionais. Não eliminaram, mas eles conseguiram reduzir o poder dos seus representantes. Claro, tudo isso foi montada uma estrutura para que Getúlio Vargas pudesse coordenar. Getúlio, com um governo que foi montado, um governo estruturado, com assessores que viam o Brasil de forma diferente, começa aí então um novo governo, um novo estilo. Getúlio Vargas, Getúlio, preste bem atenção. Joga para mim. Getúlio então começa um governo, só que São Paulo não vai descansar. Em 1932 vai acontecer o movimento constitucionalista, quando São Paulo resolve brigar com o governo federal. Vai tomar o pior, e logo em 34 vem uma nova Constituição. Aí Getúlio ele é consagrado governo constitucionalista. Tá certo? E com isso, nós encerramos nossa aula. Vamos aguardar vocês para a próxima aula, que é Getúlio Vargas, parte 2. Eu fico por aqui. See you! Até breve!